cada vez mais atenta para as influências que podem ocorrer ao aferir a pressão arterial em um ambiente hospitalar, como ansiedade diante da presença do médico, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que a medição também ocorra fora da unidade de saúde em diferentes momentos. Nas ruas, moradores de BH aprovam essa medida. A Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou novas recomendações para a medição da pressão arterial em casa e no consultório. A verificação feita pelo médico durante as consultas não deve ser a única referência para fechar o diagnóstico de hipertensão. As medições realizadas em casa também devem ser consideradas. Os resultados obtidos serão compilados para atualizar os parâmetros que serão usados pelos médicos, como detalha o cardiologista, diretor do Instituto de Hipertensão Arterial, Marcos Bolívar. A medida da pressão arterial é um instrumento médico muito antigo, mas de extrema importância, porque é a partir disso que nós vamos saber se o indivíduo tem uma pressão dentro dos limites normais, se a pressão é baixa, chamada hipotensão, ou principalmente se o indivíduo tem a pressão alta, que é a chamada hipertensão. E nós sabemos que, apesar de ser um método simples e tradicional, ele é sujeito a muitos erros. Por isso, esse documento é um documento nacional feito por quase 100 especialistas que dão todas as diretrizes de como medir bem a pressão arterial para que a gente possa fazer o diagnóstico correto. E enfatiza que muitas vezes aquela medida da pressão tradicional no consultório pode trazer erros. Isso porque as pessoas podem estar emocionalmente envolvidas durante a medida da pressão no consultório. Então é comum a ocorrência, por exemplo, do efeito do jaleco branco, quer dizer, na presença do médico a pessoa fica um pouco mais ansiosa, a pressão sobe. Existe o contrário também, a chamada hipertensão mascarada. São pessoas que, na presença do médico, se sentem mais relaxadas, então têm a pressão mais baixa do que normalmente ela está fora disso. Então a gente sabe que a boa medida da pressão se faz sim com a técnica correta dentro do consultório, mas que é bom medirmos também fora do consultório, principalmente no domicílio. Pelas ruas da capital, algumas pessoas já têm o hábito de monitorar a pressão e outras fazem parte da parcela da população que precisam de usar medicamentos para controle da doença. Meu nome é Edmilton. O senhor tem costume de medir pressão? Tem, graças a Deus. Sempre na parte da manhã que eu acordo e à noite quando eu chego em casa, que eu tomo um banho, que eu dou uma descansadinha, que a minha esposa ela é fisioterapeuta, como ela mede a pressão dos pacientes, aí eu peço ela para medir a minha também. Agora saiu uma nova norma e os médicos vão pedir, por exemplo, para que a pressão seja medida durante a noite, não só em um determinado período do dia. No caso do senhor, o senhor já mede 2 vezes aí, né? Realmente eu confesso para você que eu não estava nem sabendo, né? Estou sabendo agora, mas essa segurança aí, tanto faz na parte da manhã como à noite, eu já faço ela todos os dias. Renato, profissão motorista. Ô Renato, o senhor tem o hábito de medir pressão? Não, eu até tomo remédio, só quando eu sinto assim uma dor de cabeça, alguma coisa assim, eu peço minha menina para medir, mas não tenho um hábito não. Mas por que o senhor toma o remédio para pressão? Tomo porque aqui tem um periódico que a gente faz, né, de 6 meses. Fui fazer, minha pressão estava um pouco alterada. E agora com essas novas regras aí, pode ser que o senhor tenha que revisar, medir mais vezes, quem sabe até ficar sem o remédio. Com certeza, tomara, isso aí é o que a gente espera, né? Tereza Pereira dos Santos, faxineira. A senhora tem o hábito de medir pressão? Sim, nunca precisou tomar medicação, sempre bom. Conhece muita gente que tem problema de pressão? Eu tenho minha filha, ela tá com 30 anos, ela nunca teve pressão alta e agora ela tá com pressão alta. Mas eu acho que é nervoso, ansiedade. Cuidar é, inclusive, a dica mais importante. A hipertensão acomete de 30% a 40% da população adulta. É muita gente. E mesmo entre os jovens, hoje no Brasil, 5% das crianças e adolescentes têm pressão alta, principalmente por causa do tipo de alimentação das crianças e por causa da obesidade das crianças. E nós sabemos que a hipertensão não tratada é a principal causa de sérias complicações, como o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, que é o derrame, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, aquela doença dos rins que faz a pessoa necessitar de diálise ou de transplante. E além disso, hoje nós sabemos também que a pressão alta pode causar demência, disfunção cognitiva, que hoje também é um fator de grande preocupação. Por isso, medir a pressão corretamente, medir fora do consultório, e para isso há algumas regras, há algumas dicas que constam no documento, medir às vezes por equipamentos especiais e, no caso da hipertensão, seguir a orientação médica. Ouvimos o diretor do Instituto de Hipertensão Arterial, Marcos Bolívar. Repórter Vanusa Rezende.